Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Podemos ler? Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? E quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Amém? Curvem vossas cabeças. Pai maravilhoso, estamos na sua presença mais uma vez, ciente da responsabilidade que nós temos de trazer a sua palavra ao teu povo. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor nos dê a direção do Espírito Santo. Que a sua palavra, Senhor, seja fiel e verdadeira em minha vida e meu coração, que ela possa chegar profundamente, Senhor, ao coração daqueles que estão ouvindo. Faça-me, Senhor, um canal de bênção na vida de cada um dos teus servos. Aumenta, Senhor, a capacidade cognitiva para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar em nossos corações e em nossas vidas. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus queridos, nós vamos falar sobre Isaías. Amém? Isaías é considerado o profeta messiânico, ou também o profeta maior. Foi o profeta que mais falou de Jesus. Foi o profeta que mais profetizou sobre o Messias. E ele teve um chamado de Deus. E esse chamado foi para que ele trouxesse uma mensagem para o povo que estava passando por uma situação terrível. O tema da nossa mensagem é respondendo ao chamado de Deus. Amém? Isaías, ele teve uma visão no ano da morte do rei Uzias. Ele teve uma visão que ele viu o rei, ele viu Deus sentado no seu trono, e ele viu 6 anjos ali adorando a Deus, servindo a Deus, e cada anjo tinha serafins, a qualificação de serafins, e cada anjo tinha 6 asas, com 2 cobriam os olhos, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Isaías, quando ele teve aquela visão, ele ficou compelido, ele ficou com medo, temorizado, porque naquela época nós sabíamos que quem visse a Deus poderia morrer. Então, não só isso, ele se sentiu o menor dos homens. Ali sobressaiu a pequenez de Isaías. E ele achou que ele não era digno de ter aquela visão. Ele achou que ele não era digno de estar vendo aquilo que Deus estava mostrando para ele. Então, do altar saiu um anjo com uma brasa. E com essa brasa, ele foi e tocou os lábios de Isaías. Porque Isaías diz assim: ai de mim, que tenho lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Traduzindo: ai de mim, que tenho uma boca suja, que habito no meio de um povo de boca suja também, que falam coisas que não agradam a Deus, falam coisas que ferem a santidade do Senhor. Ai de mim. Então o anjo trouxe aquela brasa e purificou. E aquela brasa significava o perdão e a purificação de Isaías. Amém? Amém. Isaías sendo purificado, e Deus fez uma pergunta: quem eu posso enviar? Ou a quem enviarei? Isaías, já se sentindo perdoado, se sentindo refeito daquela visão, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, nós percebemos que Isaías respondeu ao chamado do Senhor. E nós vemos que Isaías, ele se comprometeu a fazer a obra do Senhor, a trazer a mensagem do Senhor, mas foi um chamado
voluntário. Amém? Nós também temos um trabalho voluntário, que é levar a palavra de Deus. Porém, até onde vai a nossa voluntariedade? Até onde vai a nossa disposição de levar a palavra de Deus? Até onde vai o nosso tempo? Muitas vezes, nessa correria do dia a dia, nós temos que levar a palavra do Senhor, mas a nossa desculpa é: nós não temos tempo. Eu trabalho demais, eu estudo demais, a vida é uma correria, a vida é uma loucura, eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é: vocês precisam se desfazer das coisas que vocês fazem no dia a dia para atender o chamado de Deus? A resposta é não. Por quê? Porque você pode atender o chamado de Deus onde você estiver. Amém? Você pode atender o chamado de Deus onde você estiver. Não importa. No ônibus, você pode pregar. No metrô, você pode pregar. No trabalho, você pode pregar. Na faculdade, você pode pregar. Em casa, você pode pregar. Em qualquer lugar que você estiver, você pode pregar. Por que isso, meus queridos? Porque nós temos que estar dispostos a ouvir o chamado de Deus. Amém? E quando nós ouvimos o chamado de Deus, nós não podemos negligenciar. Nós ouvimos aqui o testemunho da tempestade que houve na sexta-feira. Foi sexta, né? Sexta-feira, acabou a energia em um monte de lugar. Na verdade, isso é um reflexo do Milton. Quem vai falar no Milton? Então, esse me deu trabalho, hein? O Milton, ele veio para destruir muitos lugares lá nos Estados Unidos, devassou, teve muita morte. E nós estamos vendo, irmãos, que o mundo está se destruindo, a palavra de Deus está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Nós temos terremotos, certo? Nós temos guerra, nós temos rumores de guerra, nós temos sinais no céu, e os homens estão começando a gemer. Está todo mundo gemendo. Isso está em Lucas. Isso também é cumprimento da profecia que Jesus deixou para nós. E temos também guerras. Nós temos também pandemias. Nós temos também doenças que estão matando muita gente. E a pergunta que eu tenho para vocês é: você está atendendo o chamado de Deus, vendo tudo isso acontecer, vê que Jesus está às portas, vendo o mundo caminhando a passos largos para o abismo? Será que nós estamos atendendo o chamado de Deus? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí, essa foi a ordenança que Jesus nos deixou. No caso de Isaías, ele foi voluntário. Mas para você ser um voluntário, para você sair para pregar o evangelho, não é simplesmente você ter disposição, mas precisa de uma preparação. Amém? Que preparação é essa? Uma preparação espiritual, uma preparação intelectual e uma preparação bíblica. Porque você vai se defrontar com pessoas que vão confrontar vocês. Se nós não entendermos a palavra, não conhecermos profundamente a palavra de Deus, nós passaremos vergonha. Então nós precisamos estar preparados para o confronto. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela confronta o mundo. Ela confronta o inimigo. E ela confronta a nós também. Por isso nós temos que estar preparados. Isaías, quando ele se deparou com aquela visão, que ele viu que ele não era ninguém,
ele ficou desconfortável na presença do Senhor. Vocês lembram, lá no início, quando Adão pecou, quando Eva pecou, quando o Senhor foi visitá-los, que o Senhor vinha todo final de tarde falar com Adão, conversava com Adão ali, quando eles pecaram, qual foi a sensação que eles tiveram? Que eles estavam nus. E quando nós estamos na presença do Senhor, se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, nós nos sentimos nus. Foi essa sensação que Isaías teve. Foi esse sentimento que Isaías teve. Isaías teve que ele estava nu. Por quê? Ele estava habitando no meio de um povo impuro. Deus tinha uma mensagem para levar para o povo, e não era uma mensagem de paz, era uma mensagem de confronto. Era uma mensagem de conflito, era uma mensagem pesada. Era uma mensagem de reconciliação. E é a mensagem que nós temos que levar para o mundo hoje. É a mensagem de reconciliação. Nós ouvimos o pastor falar aqui do Yom, que é o dia do perdão. Nós estamos vendo as profecias se cumprir, que o povo, o Hezbollah, não sei se vou falar aqui, o Rebô, né? Isso não cai, tá? Hezbollah, eles resolveram atacar Israel nesse momento, porque eles deduziram que nesse momento o povo estaria mais vulnerável. Então percebam vocês que nessa vulnerabilidade o povo resolveu atacar. Mas quando nós que estamos, nos colocamos na presença do Senhor, quando nós saímos para pegar o Evangelho, será que nós também estamos vulneráveis? Será que nós estaremos vulneráveis à sesta do maligno? Estaremos vulneráveis, porém nós estamos cobertos pelo Espírito Santo. Amém? Nós estaremos cobertos pela palavra de Deus. Nós estaremos cobertos pela espada. Estaremos armados com a espada que é a palavra de Deus. Mas não é só isso, meus amigos. Nós precisamos entender que o chamado de Deus não é só para mim. O chamado de Deus é para mim, para você, para nós. Mas nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Amém? Eu estava lembrando, acho que eu estava comentando ontem a respeito de Noé. Quando Deus chamou Noé para construir a arca. Noé construiu a arca, a Bíblia não relata, mas eu creio que Noé também ficou pensando, puxa vida, eu vou construir uma arca num lugar onde não chove. Vou construir um barco num lugar onde não chove. Nós vamos sair para levar o Evangelho num lugar onde ninguém conhece Jesus. Nós vamos ter taxados de quê? De loucos. E Noé, quando ele construiu a arca, não chovia. A Bíblia fala que ele estava em festa, o povo casava, e dava-se casamento, e era aquela coisa toda, era uma bagunça. Diferente dos dias de hoje? Não. Tá? Hoje o povo casa, o casamento tem data de validade, o prazo são 5 anos. Né? Quando você passa, você fala assim, eu sou casado há 50 anos, parabéns, você é um vitorioso. Eu sou casado há 10 anos, parabéns, você é vitorioso. Sou casado há 30 anos, parabéns, você é vitorioso. Por quê? O mundo já está caminhando a passo largo para o abismo. Então, até o casamento já tem data definida. Nós precisamos entender que quando Noé construiu a arca, o mundo achava que também ele era louco. E o povo zombava dele, olha esse velho louco, olha esse velho construindo uma arca. Imagina, é um lugar que não chove, é um lugar que a gente nunca viu a água descer, porque a água não tinha chuva, a água fluía. Amém? Era ao contrário, a água fluía de baixo para cima, não tinha chuva. Então o povo achava que não era louco, porque somente Noé havia ouvido a voz de Deus. Amém? Amém? E nós temos o privilégio de ouvirmos a voz de Deus.
A questão é, será que nós estamos atentos ao chamado do Senhor para a nossa vida? Porque às vezes nós vemos na igreja para ouvirmos coisas boas, coisas que vão enaltecer o nosso espírito, vão encher o nosso espírito, promessas e mais promessas para as nossas vidas, porque nós estamos numa vida terrena, nós realmente precisamos de promessas terrenas. Então o nosso objetivo aqui na terra é viver bem, é ganhar bem, né? É ter um bom salário, é ter saúde, e muitas vezes nós esperamos que quem está aqui à frente vai falar, olha, Deus vai te curar, você vai ser abençoada, você vai ser bem sucedido, mas nós nos esquecemos que a nossa promessa não é aqui. Amém? A nossa morada não é aqui, a nossa morada é na glória. E quando Deus falou com Noé para ele construir aquele barco, o mundo achou que ele estava louco. Assim como nós, quando nós saímos para pregar o evangelho para qualquer um aí fora, as pessoas acham que nós somos loucos. E estão construindo algo para que o povo desacredite no evangelho. Vai chegar uma hora em que muitos não acreditarão mais na palavra de Deus. Porque esse é o propósito do inimigo. Prestem bem atenção. Eu não estou pregando escatologia, mas estamos ligados uma coisa com a outra. Amém? Se nós não abrirmos os nossos olhos e não nos colocarmos na presença do Senhor, não nos predispor a falar de Jesus, nós seremos cobrados. Qual foi a ordem de Jesus? Ir de pregar o evangelho. Então nós temos que obedecer o ir de Jesus voluntariamente. Se você falar assim, olha, eu vou falar de Jesus hoje porque eu sou obrigado, porque Jesus deu uma ordem, esquece. O seu galardão já está lá guardado para você. Não. Nós temos que demonstrar amor às almas. Nós temos que demonstrar, nós estamos falando sobre isso hoje no PG. Nós temos que suportar os fracos. Às vezes, dentro da igreja, nós pegamos pessoas que incorrem em erros e a pessoa não consegue se firmar. Ao invés de nós orarmos, ao invés de nós trazermos a palavra para aquela pessoa, uma palavra de força, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra em que a pessoa possa entender que Deus tem um propósito na vida dela, nós caímos de pau em cima da pessoa. Nós julgamos a pessoa. Nós fazemos um papel de fariseus, quando Jesus chamava eles de hipócrita, porque tinha que olhar a trave que estava no nosso olho primeiro, nos olhos dele primeiro, para depois olhar a trave que estava nos olhos do irmão. Onde está o nosso amor pelas almas? Onde está o nosso amor pelo próximo? O nosso chamado é para ganhar almas. O nosso chamado é para servir. Isaías, ele se propôs a servir a Deus. Ele não quis saber de servir a Deus para levar a palavra para um povo rebelde, para um povo ímpio, para um povo que não queria saber, que já tinha abandonado Deus. E hoje nós estamos vivendo um período de apostasia, onde as pessoas também estão abandonando a sua fé. E nós que estamos aqui, nesta manhã, nós que estamos na sequência da palavra de Deus, nós que estamos vivendo o Evangelho de Cristo, nós precisamos levar o Evangelho, irmãos. Precisamos entender que o mundo está perdido. As profecias estão se cumprindo. E vou dizer mais ainda. Estão criando, como diz aí esse pastor, aquela moeda digital, dinheiro único, como chama? Drex. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É um controle social. É um sistema de controle social. Aproveitando isso, está sendo aberto um caminho para o anticristo. Se aproveitando disso,
o anticristo vindo, vão tirar as religiões, tá? Não é só o evangelho não, tá? Não é só o cristianismo não. São todas as religiões, aonde a única religião será o governo. E se você não estiver adequado com aquilo que eles estão querendo, você não conseguirá nem vender, nem comprar, nem negociar, nada, absolutamente nada. Isso está acontecendo nos nossos olhos. Amém? Está acontecendo aos nossos olhos. E eu pergunto para você, e o nosso amor pelas almas? Nós queremos ver almas para Jesus. Nós estamos aqui esta manhã. Quantas pessoas que não são crentes estão aqui nesta manhã? Levanta a mão. Quantas? São todas cristãos. Pregar para crente é muito fácil. Pregar para crente é muito gostoso. Mas quando você sai para pregar para aqueles que não querem ouvir, pregar para aqueles que não querem nada com Jesus, é muito difícil. Porque o Evangelho, ele confronta. Amém? O Evangelho, ele causa conflito nas pessoas. Por isso, as pessoas são resistentes a ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, é abstinência. O Evangelho você tem que abrir, aliás, o Evangelho você precisa abrir mão de muitas coisas que você faz no mundo. Porque o desejo da nossa carne, ele fala muito alto, ele aflora. Olha o que o mundo está oferecendo aí fora. Está muito fácil, mulher. Está muito fácil, dinheiro com corrupção. Como foi feita a oferta para nós aqui, igual o pastor foi falar. Era para nós termos um templo lindo, maravilhoso aqui, uma coisa espetacular. Era para nós trazermos políticos aqui que estão dispostos a investir na igreja, para nós termos uma igreja bonita, para ganhar votos. É isso que Jesus quer de nós? Amém? É isso que Jesus quer de nós? Nós abrirmos mão da nossa salvação, abrirmos mão da nossa fé, para nós vivermos um pouquinho assim de felicidade. Também eu vou falar para vocês a respeito de prostituição, a respeito de adultério. Você ter uma noite de prazer e perder a sua salvação. O Evangelho não é isso, irmãos. Nós precisamos ter amor às almas. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele se sentiu impuro. Tem um vídeo, eu acho que eu já comentei isso com vocês, que andou passando na internet aí, que foi feita uma pergunta para as pessoas: como seria se Jesus aparecesse para você agora? Aí um monte de gente falou um monte de coisa, só coisas bonitas. Irmãos, olha a santidade do Senhor Jesus. Jesus é Deus? Amém? Se Jesus aparecer para nós, para mim, eu caio. A minha carne não suporta. Amém? A minha carne não vai suportar a santidade de Deus. E eu creio que qualquer um de nós, quando a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, nós só não perdemos o controle das nossas ações, porque o Espírito Santo, ele é ordeiro. Amém? Mas imagina você se Jesus aparecer para nós, neste momento, com toda a sua santidade. Você acha que nós, carnais, teríamos força para resistir à santidade do Senhor? Jamais, como diz o Leandro, jamais. Isaías, ele se viu nessa situação, porque naquela época Moisés queria ver a Deus. O que Deus falou para Moisés? Moisés falou: nossa, Senhor, eu queria ver o Senhor. Conjectura, tá bom? Moisés falou: ô Senhor, eu só converso com o Senhor, eu só ouço a voz. Não, eu queria
Vê o Senhor, né? Para a gente bater um papo aqui, tá legal? Frente a frente. O que Deus respondeu para ele? Quem vê a minha face morre. E Deus apareceu para Moisés de costas. E mesmo Deus aparecendo para Moisés de costas, quando ele desceu lá do monte, como que estava o rosto dele? Brilhando, que as pessoas não conseguiam olhar. O brilho que estava no rosto de Moisés era reflexo do brilho de Deus. Amém? Aí eu pergunto para vocês, será que nós estamos tendo o mesmo brilho que tinha Moisés? Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Será que nós estamos tendo o brilho que tinha Moisés? Quando você tem luz, ou quando você é luz, as pessoas se aproximam de você. E as pessoas que amam errado se afastam de você. Amém? Eu vou conversar com o Júnior. O Júnior, eu creio que antes dele vir para Jesus, ele tinha muitos amigos. Quando ele veio para Jesus, os amigos começaram a se afastar. Está sozinho. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque o Evangelho, ele confronta. Amém? E quando a luz brilha, as trevas se afastam. E os falsos amigos foram embora. Os falsos amigos foram embora. Só vão se aproximar daquelas pessoas que querem realmente ouvir algo de Deus. Só que, ao mesmo tempo em que as pessoas se afastam, o Júnior hoje, ele tem a incumbência, a responsabilidade de ir atrás dessas pessoas. Amém? Mas, como assim? Ele voltou para Jesus, ele aceitou Jesus ontem, não conhece quase nada de Bíblia, ele não conhece nada do Evangelho, ele não vivenciou. Isaías também não. Isaías, o anjo teve que ir lá pegar a tocha do altar e tocar lá para Isaías. Isso foi uma consolidação. Amém? Então o cristão, ele precisa de um preparo físico e espiritual e intelectual para que ele possa se dispor. Quando eu falo físico, gente, dá para pregar mente? Os adventistas, eles têm uma teoria que eu acho muito interessante. Para você ser crente, você precisa cuidar do seu corpo. Porque ele é o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, parece que às vezes nós enchemos de porcaria o templo do Espírito Santo. Mas, voltando, se ele é luz, ele tem a incumbência de levar o Evangelho. Ele tem a incumbência de atender o chamado de Deus, como Isaías teve o chamado. E como nós também temos o chamado. Então, quando as pessoas se afastam, nós temos que ir atrás dessas pessoas. Amém? Nós temos que ir atrás das almas. Nós temos que atender o chamado do Senhor, atender o rite de Deus. Amém? E eu tenho um convite para vocês esta manhã a refletirem. Será que vocês estão recebendo realmente ou atendendo o chamado do Senhor? Qual foi a última mensagem que você levou para alguém? Quem pregou para alguém essa semana? Quem pregou para alguém semana passada? 1, 2. Quem pregou para alguém semana retrasada? Quem nunca pregou para ninguém, levanta a mão. Só um. Perceba, irmãos. Eu estou enquadrado nessa pergunta que eu fiz para vocês, tá? Se nós somos luz, por que as pessoas não estão chegando até nós? Se nós somos chamados para ir, se nós somos igreja, chamados para fora, por que nós não estamos indo atrás das pessoas?
que nós não estamos evangelizando é em qualquer lugar. Eu lembro, eu não sei se o pastor Renato vai lembrar, mas eu admirava muito meu pai. Meu pai, ele, já vamos terminar, tá? Meu pai, ele começava conversando com alguém e a pessoa dava uma brecha, do nada ele estava pregando. Tá? Começava a conversar, tá chovendo, né? O tempo tá feio. Quando as pessoas falam isso para nós, qual é a resposta que nós damos? É o clima, né? O clima tá ruim. Quando você tem um chamado, a pessoa fala, vai chover. Fala, então, né? Você vê, o tempo tá feio, né? As coisas estão acontecendo, as profecias de Deus estão se cumprindo. E será que nós estamos preparados para isso? Meu pai, ele tinha esse dom. Qualquer oportunidade, você lembra, Nazaré? Qualquer oportunidade que ele tinha, ele metia o evangelho nas pessoas. É um chamado. Aí você fala assim, eu não tenho esse chamado. A brasa viva que o anjo tirou do altar e tocou a boca de Isaías, vai tocar na sua boca também nesta manhã. Amém? A brasa viva que tocou na boca de Isaías vai tocar na sua boca. E quando você abrir a boca, o Espírito Santo vai colocar a palavra para você pregar, para você dizer para as pessoas que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus leva para o céu e batiza. Amém? Amém? Mas para isso você precisa ser um voluntário. Como foi Isaías. Ser voluntário é você abrir mão de algumas coisas, se colocar na presença, à disposição de Deus. Amém? Senhor, eu estou aqui, usa minha mente, mas se preparem que as pedradas vêm, tá bom? Amém? Mas o que é uma pedrada, né? Quase nada. No meio, quando você está vendo a glória de Deus. Para a gente encerrar, vocês lembram? Estevão foi o primeiro mártir. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, Deus abriu os olhos espirituais de Estevão, e o que ele viu? O céu aberto. E os anjos subiam e desciam. Então, uma pedrada, 2 pedradas, 3 pedradas na sua vida não é nada, porque o que Deus tem para você é muito maior. Amém? Amém? Deus abençoe a todos, que essa palavra possa ficar no coração de vocês, mas eu gostaria que